Programa Espírita Quarta Dimensão. Diz o espírito Isadora de Bois: quando por imposição da lei de retorno a vida te colocar em situações embaraçosas e perturbadoras, não desanimes, segue adiante e confiante, pois a mesma lei vai te dar o retorno de tuas novas realizações atuais. Continua zeloso em tuas boas obras, sem esquecer que passado e futuro caminham juntos, esperando do teu presente sempre o melhor. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje a presença agradável de Carlos Cardoso, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA, sempre contribuindo aqui com parte de seus conhecimentos. Afinal de contas, nós somos espíritos em processo de evolução. Quem disser que sabe tudo, está mentindo, não está, Carlos? Está mentindo. Está mentindo. Somos seres em evolução. Somos seres em evolução. Papai do céu ralha, olha só. Então, o Carlos, ele continua contribuindo conosco à luz da ciência espírita, porque o espiritismo é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tudo na paz. E Carlos, nas suas andanças aí, você tem observado pessoas reclamando da morte, entre aspas, da morte de crianças? Sim, tenho encontrado vários casos de pessoas que perderam filhos com 3 anos, com 5 anos, com 6 meses, e os pais estão sofrendo muito, né? É uma dor, né, Carlos? É uma dor. Afinal de contas, o sentimento ele existe, né? Exato, existe um respeito pela dor dos pais, né, que perderam seus filhos nesse período, né, nesse curto período de tempo. No entanto, a doutrina espírita veio para dar luz a alguns conhecimentos. A gente entende perfeitamente que é uma dor, a doce saudade fica, e tem gente, inclusive, que briga com Deus. Eu conheço pessoas que perderam seus filhos aí, e teve uma mãe, Carlos, inclusive, que disse assim mesmo: se fosse para Deus me tirar a minha filha, por que Ele me deu? Eu não amo Deus, reclamou. Mas o Espiritismo vem dar luz a algumas dores. E é preciso investigar, é preciso saber o porquê disso. Mas antes, para ser fiel ao nosso quadro, vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a questão 199. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Olha, 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos, quer dizer, Allan Kardec já observava isso lá. E eis a resposta dos imortais. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Carlos Cardoso, nos bastidores nós já até conversávamos sobre isso. O problema grande hoje da humanidade é ainda se ver eternizado num corpo de carne. Nós ainda valorizamos muito as coisas materiais, apesar de que a ciência hoje comprova que a matéria é perecível. Sofre o processo de destruição, nascimento e morte. Devido às pessoas não avançarem muito no conhecimento, há um apego extremado na matéria, e quando chegam essas dores, é muito natural não compreender. Só que, Carlos, Jesus Cristo já nos alertava da seguinte forma: ama o teu próximo em espírito e verdade. E creio eu
que é por aí que a gente tem que começar a entender a questão morte, que na realidade a morte não existe. Carlos Cardoso, qual é a luz que você traz ao debate da noite de hoje? Então, boa noite, Douglas, aos telespectadores. A gente vinha conversando sobre isso, né, Douglas? Sobre o desencarne das crianças em tenridade. É um processo que costuma acontecer, né? As crianças, elas passam um período na Terra junto aos pais e logo acontece o desencarne, não é isso? Dessas crianças. Na questão 199, ele fala dessa tenridade. Na questão 258, ele fala que a criança, ela escolhe as provas as quais vem passar na Terra. Então a criança geralmente tem isso já pré-definido. Ele vem para passar um curto período, seja para cumprir uma reencarnação passada ou para ajustes com os pais, né, nesse período reencarnatório. Como você bem falou, nós somos de origem espiritual. Esses laços, eles não se perdem. No livro de Chico Xavier, Entre o Céu e a Terra, psicografado por Chico Xavier de André Luiz, eles falam que essas crianças, ao desencarnarem, elas sofrem todo o apoio de uma gama de espíritos que auxiliam nesse processo de desencarne até que o corpo se desligue totalmente da matéria, fazendo com que o corpo volte ao estado adulto depois desse processo. Corpo espiritual, né? Corpo espiritual. Então essa criança, ela passa um período de ajuste no plano espiritual e logo após que é feito todo esse desligamento da matéria, o corpo espiritual retorna ao estado adulto para continuar sua jornada. Como bem falamos, os pais também passam por esse processo de aprendizagem. Somos de origem espiritual, então os pais, eles precisam entender que Deus não é mau, mas há um processo ali em que o espírito que reencarnou tem que passar, né, por aprendizagem dele e aprendizagem dos próprios pais, né? Nesse curto período, esses laços, eles não se rompem, né? Então, o que foi hoje um filho pode ter sido um pai numa outra reencarnação, pode ter sido um tio, um irmão. Então, esses laços nunca se rompem. Então, esse processo de evolução e ajuste, ele continua ao longo de várias reencarnações. Então, é uma dança de cadeiras em que esses espíritos vão se ajustando, mas sempre tendo o lado espiritual. Somos de origem espiritual. Viemos aqui para evoluir, né, para aprender. Meu querido amigo e amiga, você ama, né? Lógico. Todos nós amamos. Mas você já eternizou esse amor para com o seu próximo, seja em qual condição? Esposo, esposa, filho, filha, avô, avó, neto e neta. Você já eternizou esse amor? Porque quando a gente não pega o sentimento e joga luz à eternidade, dá para ficar apreensivo e com medo da morte. Hoje, a ciência, a astrofísica, esse aparelhozinho que nós chamamos de celular, capta o mundo espiritual. Então, o que é que o mundo dito moderno nos pede? Para ficarmos antenados nas verdades que já estão aí estampadas para nós. Então, algumas dores, elas persistem na nossa vida. Sabe por quê, Carlos? Porque nós não nos atualizamos no conhecimento. Então, você precisa se atualizar no esquecimento. Porque eu vou te ser sincero, Carlos, eu amo muito meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, aquelas pessoas que eu reencontro de existências passadas. E o que me traz consolação é que eu não vou perder eles nunca, assim como eles não me perderam. O reencontro, ele existe, como você falou. Somos um contínuo na criação. Então, nós temos que começar a olhar para o nosso próximo como espírito. Se nós olharmos o nosso próximo como espírito, aí nós vamos seguir, inclusive, a proposta de Jesus. Amar o próximo em espírito e verdade, nós vamos sabendo dessas verdades. Uma delas
é a própria morte em tenra idade. Em uma das questões do Livro dos Espíritos, cara, você não conhece pessoas que entraram para a universidade agora com 70 anos? Sim, muito. Tem gente aí que está entrando para a universidade e tem gente, na linguagem tupi-guarani, anarquizando com essas pessoas, mas depois de velho vai querer estudar. Sabe o que os espíritos dizem? Que a proposta, ela continua numa próxima reencarnação. Exato. Então, como nós falamos, sempre tem que ter o lado espiritual. Se você colocar que nós somos de origem espiritual, você compreende, você diminui a sua dor, né? Os pais vão compreender o processo que os filhos passaram aqui na Terra, e que esses laços nunca vão se romper, né? Como falamos no início do programa, a gente compreende a dor do pai, a dor da mãe, da perda, né? Mas, se tivermos esse olhar espiritual, que nós não perdemos esses laços, que nós vamos nos reencontrar, que somos de origem espiritual, que viemos para cá para passar por um processo de evolução, seja moral, seja intelectual, e que provavelmente vamos reencarnar nesse mesmo seio familiar para trocar experiências futuras, isso consola o ser humano, né? Traz paz, traz conhecimento. Inclusive, só continuando um pouco o nosso raciocínio, Carlos, nós encontramos pessoas, espíritos reencarnados com 10 anos de idade, sabe fazendo o quê? Aplicando na Bolsa de Valores. Exatamente. Tem crianças precoces que hoje... Aí é que está. A questão não é criança precoce. Precoce no corpo, lógico. Precoce no corpo, precoce no corpo. Mas esse espírito já vinha se estruturando há várias reencarnações. E aí, como às vezes algumas pessoas dizem, mas o meu filho é meu orgulho, é muito inteligente. É inteligente como qualquer outro espírito. Só que ele está dando continuidade a uma proposta que foi lançada em reencarnações passadas. Exato. Isso não é uma consolação, cara? Com certeza. Então você está resgatando, né, o que você já plantou lá atrás. Então está resgatando. Então você vem colhendo isso ao longo das reencarnações. Então esse, como a gente falou, precoce, não é. Ele já vem adquirindo esses conhecimentos ao longo das reencarnações. Então você vê hoje crianças de 12 anos falando de ações da Bolsa, de aplicações financeiras, crianças falando de física quântica, falando de idiomas, uma facilidade imensa, 10, 12 idiomas. Então, esse conjunto de conhecimentos adquiridos, ele coloca em prática nessa reencarnação. Agora vamos ao assunto da tragédia. Nós temos uma programação reencarnatória. Olha a palavra, programação. Isso não quer dizer que pode ser mudado alguma coisa. Nós mudamos a nossa reencarnação. Por isso que a gente volta. O que acontece? Existem situações em que a alma, ou ela foi assassinada numa reencarnação, e ela desencarnou antes do tempo. Exato. Ou adquiriu um vício que veio a debilitar o seu corpo, desencarnou antes do tempo, antes daquela programação. Chegando no mundo espiritual, ele disse, poxa, mas faltou uns 3 meses. Exato. E aí... A questão do suicídio. Exato. O suicídio não é uma programação reencarnatória. Tanto é que na questão do Livro dos Espíritos, os imortais eles falam assim mesmo, nós devemos estar confiantes até o último instante chega a ajuda. E tem gente que não espera essa ajuda. O que acontece? Abrevia a morte. Exato. Aí o que acontece, Carlos Cardoso? Numa próxima reencarnação... ela vem cumprir o tempo que faltou. Aí pode ser 3 meses, 1 ano, 2 anos. E aí é onde ficam os pais dessa história, Carlos Cardoso? Sabe onde ficam os pais? Foram o pivô da trama. Exato. Aí é uma prova para o pai, E uma prova para a mãe, e ao mesmo tempo o cumprimento de uma reencarnação. Então veja bem, papai e mamãe, vovô e vovó, titio e titia, o Espiritismo não está justificando não, ele está esclarecendo. Porque, como você disse, ninguém nasce numa família por acaso. Exato. Teve até, Douglas, um caso que você falou de suicídio, onde eu trabalho, a neta de uma servidora, ela se suicidou.
Então, como nós estamos falando, provavelmente numa próxima reencarnação ela vai passar um período aqui curto, né, para cumprir o tempo que ficou pendente, né, devido a esses enlaces que aconteceram nesta reencarnação ou em encarnações passadas em que, como a gente falou, até os próprios pais podem ser os pivôs desse Nada é por acaso, né, Carlos? Exato. Nada é por acaso. Então, às vezes, nós podemos ser vítimas e algozes. Fato é que a gente também não pode se cobrar tanto, porque nós somos crianças espirituais. Estamos no processo da evolução, não é verdade? Exatamente. Então, ela vem passar esse período de prova, os pais passam por esse período de provas e expiações do espírito que está reencarnando no seio familiar como filho. Por isso, meu querido amigo e amiga que assiste o programa Quarta Dimensão, vamos ficar atualizados. Deus não cria para o sofrimento. Deus não cria. Mas nós somos o contínuo na criação, somos espíritos imortais, estamos entrelaçados uns com os outros. Você, papai e mamãe aí, casais aí que estão programando ter filho, faça a sua programação, tenha o seu filho, a sua filha, siga, mas sempre olhando esse amor como eterno. Eterno. E aí dá para se saber quem é o espírito que vem, qual é a sua função. Hoje, o conhecimento espiritual está muito avançado, não há mais mistério. Tem gente que gosta de fazer mistério. Exato. Tem gente, não, deixa a vontade de Deus acontecer. Não, mas a vontade de Deus quer que a gente esteja ciente de tudo. Então, às vezes, o drama do passado volta e ele é concluído nesta reencarnação. Por isso que existem pessoas que vêm completar a sua tarefa lá de trás agora. Eu não tinha prestado muito bem atenção nessa questão, né, que já naquela época tinha muita mortandade infantil. Exato. E hoje tem, né? Hoje a gente percebe crianças aí passando, mas o conhecimento é esse. O conhecimento, a pessoa ela vem concluir algo no passado. Exato. Como falamos, né? Esses processos aconteceram ao longo dos séculos e o Allan Kardec já notava isso, né? Desses desencarnes dessas crianças em eternidade. E esses processos são processos em que o espírito precisa passar para cumprir algo que ficou pendente. E como falamos no início do programa, o amor ele não se perde, né? Essa mãe, esse pai que perdeu seu filho, esse amor tem que continuar, o olhar espiritual tem que continuar, a doação de amor continua. Então o espírito ele capta tudo que é doado da mãe e do pai. Então que possamos ter mais esse olhar espiritual, né, para auxiliar o filho que desencarnou, que está passando por um processo de readaptação no mundo espiritual, como falamos nas obras do Chico Xavier, para que logo ele possa restabelecer e continuar sua jornada, auxiliando até os pais também que estão no plano terrestre. Espiritismo não é a ciência do masoquismo, não é a ciência que adora a morte. O Espiritismo é a ciência da investigação. Saiba investigar a sua vida, saiba se colocar no processo de evolução que você está acontecendo agora, certo? Isso porque, como falamos sempre neste programa, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E a partir de hoje, fica a nossa dica. Comece a abraçar o seu próximo em espírito e verdade. Abraçar a carne, sim, mas abraçar tendo o entendimento que esses laços afetivos não se perdem. Falando em laços afetivos, aí vem ele, Carlos. O palhaço Chantilly e toda a sua equipe distribuindo alegria no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto.
Começando mais um Bate-Papo Kids, trazendo sempre boas informações. E os nossos convidados de hoje são dois grandes palhaços que apresentam o Clube da Alegria Espírita, que são eles, Palhaço Chantilly e Palhaço Kisuko. Ok, obrigado, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Kisuko. Boa noite, galera que está assistindo o programa. Isso. É um prazer imenso ter vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Chantilly e Kisuko, o Bate-Papo Kids quer saber o que é courofobia. Bom, Patrícia, courofobia é a pessoa que tem medo do palhaço, né, Kisuko? É isso aí, Chantilly. Inclusive, acontece na chegada, às vezes, de um palhaço numa festa e a criança pequena, com aquele impacto, ela causa um medo. E ela leva esse trauma para a fase adolescente e até para a fase adulta, né, Chantilly? Exatamente. Chantilly e Kisuko, qual é a importância dos palhaços na sociedade? Bom, a importância social do palhaço assim, na sociedade é a missão de levar alegria, né? É, levar alegria, levar felicidade, levar amor. risos, levar amor, né? Tirar a alegria e colocar Tirar a tristeza e colocar a alegria. Tirar a tristeza, né? E deixar a alegria. É isso. Essa é a função social do palhaço. O que é ser um palhaço? Ser um palhaço é ser alegre. É aquela pessoa que já vem dentro de si com potencialidade artística de levar alegria para as pessoas. Já vem com talento, né? Tem talento. Levar humor, levar alegria. Isso. E a roupa e a maquiagem são instrumentos que a gente utiliza para fazer a alegria para as pessoas. Assim como se leva através da arte circense, pode se levar através do teatro, da dança. Existem diversas modalidades artísticas. Exatamente. Agora vamos ter uma pergunta muito especial. Opa! O palhaço tem anjo da guarda? Ah, o que é que tu acha aqui, Socorro? Todos nós temos, né? Claro, né? Eu, você, ela, né? O pessoal que está assistindo a gente. Desde o momento do reencarne, a gente já vem com o anjo da guarda até o momento do desencarne. Isso. Mas ele é um ser superior, será? Não, ele é um pouco mais elevado que nós, mas não chega a ser um ser sublimado. Ah, sim. Você tem o seu, ela tem o dela. Você que está aí assistindo também tem o E seu. tu tem anjo da qual é o guarda. nome do teu? O meu é Anacleto. Qual é o nome do seu? Não sei. Porque você não sabe, né? Você não lembra, mas você sabe. Ah, eu não lembro. Todos nós sabemos, na Ah, verdade. realmente. Uns já sabem, outros não lembram. Tá certo. Vocês são irmãos e quem entrou na arte primeiro? Ei, que choco! Tu é filho da mamãe? Eu sou filho da tua mãe. Então? Então a gente é irmão. Não, rapaz! Eu encontrei meu irmão! Sabia? rapaz. Há quanto tempo eu não te Mas via? eu também, né, rapaz? Desde a semana passada eu não te via. Mas olha, quem começou na arte primeiro foi eu, tá? Comecei na arte, fazendo comédias, e depois ele, desde pequeno, começou comigo, né? Por intermédio dele eu fui veredando através da arte, para dança. Voltei com ele de novo. Exatamente, que bom. Qual foi o ano que vocês entraram na arte? Ah, sim, eu tô desde 1981, tá? Uns 40 anos já. Muita poeira, haja poeira. Haja poeira, né? E ele sempre, de pequeno, estava comigo. Levava ele pro show, tudinho. Quando foi seu primeiro show? Meu primeiro show foi em 1996. Legal. Ele lembra. Vocês fizeram curso algum para formação de palhaço? Não fizemos oficina de teatro, né? Aí o palhaço já foi assim por intermédio de outras pessoas que peguei roupa. Aí como a gente já traz a centelha da arte da gente, né? A gente já começa a trabalhar. Mas a escola maior para mim foi a praça, é a rua. E a minha escola foi a vida. A vida é uma arte, né? Então a gente leva a arte da vida para as pessoas. De ver, tá inspirado hoje. Vocês receberam alguma crítica de ter num programa espírita palhaços? Ah, sim, muitas críticas, mas a gente entende isso, né? Nós não nos preocupamos com isso, porque geralmente as pessoas, né, começam a estudar, assim, se ater muito na parte religiosa da doutrina espírita, né? Esquecer a parte científica, né? E nós sabemos que o espiritismo é uma ciência que abrange todas as outras ciências, inclusive a arte. Né? Assim como a arte circense leva a informação divulgando a doutrina espírita, também divulgada através do cinema, da dança, do teatro, da o nosso querido poesia. amigo, diretor-geral do programa, que é o
Douglas Lopes, né? Sempre conversa nas casas espíritas sobre a questão da arte, né? E, inclusive, na obra exposta, fala sobre a arte espírita, tá certo? Então é isso, gente. Somos artistas, divulgamos a doutrina espírita, né? No cinema, no teatro, né? Nas nossas performances. Bom, palhaço Chantilly, palhaço Kisuko, foi um prazer enorme ter vocês aqui. Pode pegar o café. Peguem o café, é para vocês. Obrigado. É um prazer imenso ter vocês aqui, mas o Bate-Papo Kids fica por aqui. Bom, gente, até o próximo Bate-Papo Kids, trazendo sempre mais informações. Oi, gente, lembra da gente? Eu sou a Gabriela Dias, do Se Você Não Sabe, então fique sabendo, sempre trazendo curiosidades incríveis. Eu sou a Patrícia, do Bate-Papo Kids, esse é Espírita Kids. Pois é, né? A gente cresceu. Mas olha, continuamos com a mesma animação de sempre. Agora voltamos a gravar, vamos trazer coisas novas e compartilhar tudinho com vocês. Fiquem de olho porque vem muita novidade por aí. Fiquem ligados! Bom, galerinha, chegou agora dos nossos abraços. Abraço vai para todos vocês que nos assistem aí no YouTube, no Facebook, aí no Instagram, tá bom? Toda essa galerinha aí, tá bom, gente? Que nos acompanham sempre, né? E olha, e outra coisa, hein? Outra coisa. Inscreva-se no nosso canal! E curta nossos vídeos! Comente, né? Comente, a gente faz agradecer muito o comentário de vocês. Teve uma vez aí rapidinho, Oi, que eu, no vídeo passado que eu fui, no celular do meu avô, eu acessei o YouTube, eu fui no canal. Alguém viu um comentário que eu falei que eu era o palhaço Chantilly comentando lá? Sim. Viu de verdade? Vi. Aliás, Legal. Eu comentei lá que eu era o palhaço Chantilly, a DPA viu. Bom, gente, tchau, até o próximo domingo. Tchau! O corpo de carne é o instrumento que o espírito utiliza para habitar a Terra e dar prosseguimento à sua evolução. Sabemos que antes de reencarnar, há uma preparação e programação reencarnatória que pode ser seguida ou não durante a nossa experiência terrena. Nós somos os responsáveis por cuidar do corpo que Deus nos concedeu. A consciência do zelo próprio com o corpo de carne é fundamental para não cairmos nas armadilhas que nós mesmos criamos, como no caso do suicídio indireto, que desgasta o instrumento físico gradualmente. Uma das maneiras de preservar o corpo físico é aproveitar a vida de forma saudável, como praticar um esporte, cuidar da alimentação, da higiene corporal, respirar um ar puro, ou seja, hábitos que garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por isso, cuide deste instrumento que Deus nos concedeu, lembrando que cada reencarnação é a oportunidade cedida para realizarmos novas experiências e ajustes fundamentais. Hábitos saudáveis fortalecem o corpo, renovam as energias e mantêm as células ativas e equilibradas. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! Senhor, eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor.
E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estilete da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém.